O ego, será que ele atrapalha no desenvolvimento mediúnico? Vem saber com a gente. Um filho de beba que tem fé. Nós temos fé. Um filho de beba que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, sou a mãe Priscila das Águas, estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras com o quadro Início Mediúnico. Mas antes da gente falar sobre o assunto de hoje, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Compartilhe para quantas pessoas você quiser, para o pessoal do seu terreiro, para os seus familiares, para os seus amigos. Ajude o nosso canal a crescer e chegar na nossa meta de 500 mil inscritos. E principalmente, não é porque o quadro é sobre início mediúnico que só tem que passar para quem está no desenvolvimento mediúnico. Até porque todos nós estaremos sempre em desenvolvimento mediúnico, independente do tempo que nós temos dentro da espiritualidade. Então, compartilha para todo mundo e também compartilha principalmente para aqueles que estão no início, que têm muita dúvida. E o assunto de hoje que eu vou falar é algo que atrapalha demais o começo do desenvolvimento mediúnico. E para a gente entender um pouquinho sobre o assunto de hoje, o que que seria o ego, né? O ego é a nossa identidade construída, é como a gente se vê e quer ser visto no mundo. Então, muitas vezes, ele é, claro, importante termos o nosso ego. Mas quando começa a esse ego comandar nossas atitudes dentro da mediunidade, aí nós vamos ter um grande problema, principalmente no desenvolvimento mediúnico. E isso acontece com a grande parte dos médios em desenvolvimento. Lá na nossa casa, a gente tem uma brincadeira que a gente fala que geralmente os médios, os filhos de Oxum, têm o ego elevado. Às vezes os leoninos têm o ego elevado, né? Os filhos de Xangô também têm o ego elevado. Lógico, todo mundo tem, é uma brincadeira que a gente faz para os médios de Divina Luz. Um beijo para todo mundo que assiste aí o vídeo, mas é uma brincadeira que a gente faz lá. Né? A gente tem que entender que o ego saudável, ele é importante porque nos dá autoestima. Muitas vezes, quando a gente tem um ego em algumas situações, ele nos ajuda nesse processo de acreditar, de confiar e cria uma autoestima muito grande para nós. Porém, o ego, ele nos faz querer aplausos, destaque, poder, né? Ele vai querer que a gente, que as pessoas que tenham várias luzes em cima de nós e que várias pessoas aplaudem e falem, você é o melhor médio do mundo. E quando a gente entende isso dentro da mediunidade, isso na vida, né? Eu acho que quando o ego é muito inflado em qualquer situação da nossa vida, acaba atrapalhando tudo, né? O processo dentro do campo profissional, familiar e tudo mais, né? E aí, quando esse ego inflado, né, dentro do desenvolvimento mediúnico, dentro de um terreiro, ele acaba atrapalhando demais. É aquela coisa ali, sabe quando o médico começa a se achar mais que os outros? Que se incorporou mais rápido, que incorporou mais bonito, a minha entidade brada mais alto, a minha entidade usa mais ervas, o meu preto velho estrala mais forte os dedos, né? A minha criança corre mais. Tudo isso é um ego inflado que o médio às vezes tem. E no desenvolvimento mediúnico, dependendo do número de pessoas que tem na turma, algumas pessoas acabam ficando para trás em algumas situações, e não porque elas são piores que o outro, não existe isso dentro da mediunidade do desenvolvimento. É porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de comunicação, de conexão com a espiritualidade. E quando um médium infla demais, ele prejudica não só ele, mas ele prejudica o todo, né? E é muito difícil, porque geralmente esses médios ele não vai aceitar uma orientação do dirigente, ele vai estar sempre querendo estar no comando e ele pode atrapalhar todo o processo de desenvolvimento mediúnico, até mesmo de uma corrente, tá? Isso é muito sério dentro dos terreiros de Umbanda. Infelizmente, existe bastante. Infelizmente, tem muito, né? Mas aí cabe quem está na dirigência ajudar, alinhar e orientar esse médio para que ele saia desse ego e que ele saia desse local que não é saudável, tá? Mediunicamente falando. E aí, como a gente está falando do início do mediúnico, a gente vai falar alguns pontos aí, como o ego atrapalha na mediunidade, tá? Alguns sinais claros que o ego atrapalha o desenvolvimento mediúnico, e a gente vai falar pontualmente sobre alguns. Um deles é a comparação com outros médios. Isso acontece demais. Ah, fulano incorpora melhor que eu.
que seria isso? Um resultado de insegurança e também de inveja. Então começa aquelas comparações. Comparar o que um faz, o que o outro faz, se o preto velho veio mais arcado, se ele fez, estalou os dedos, se o caboclo bradou e tudo mais. Começa essa comparação e isso atrapalha demais o desenvolvimento mediúnico, tá? Outra coisa também é o desejo de destaque, que eu falei que é uma coisa que dá muito nos médios, né, com o ego inflado. É, por que que aquele tem aquele Exu? Por que que o Pai de Santo não olhou para mim? Por que só eu levo bronca? Por que só eu, às vezes, tenho algumas coisas para citar? Porque o outro começa a olhar muito para o outro e quer ter aquele desejo de destaque, quer ter aplausos, quer ter tudo aquilo que vai prejudicar. E entenda, eu, pelo menos, dentro das aulas de desenvolvimento mediúnico que eu dou para os médios da nossa casa, é muito difícil você ver, lógico, vai ter elogios, sim, mas existe um momento certo do elogio, e geralmente, quando acontece isso, sempre vai ter os pontos positivos de todos e os pontos negativos de todos. Até porque todo mundo, né? Ninguém é perfeito, ninguém está lá no 100%. Então, eu sempre gosto de trazer esses pontos positivos e negativos, aquilo que a gente pode melhorar e agregar a todos, mostrar para todos que todos nós somos iguais, independente das diferenças, que o desenvolvimento de cada um é, é diferente um do outro, mas ali é um grupo, ali são pessoas que formam um grande círculo de energia e que precisam sim estar com afinidades, com tudo aquilo que precisa se ligar um com o outro e um ajudando o outro, porque às vezes na insegurança do outro, o outro tem um pouquinho mais de confiança, então não existe destaque para ninguém, não tenha esse desejo que vai atrapalhar só o seu desenvolvimento mediúnico. Outra coisa também que atrapalha demais é a falta de humildade para ouvir os guias ou o dirigente. Eu já sei de tudo, não preciso de orientação. E o que que acontece quando fica nesse looping? Uma estagnação espiritual, porque você fica ali dentro daquilo que você criou e você não ouve os seus irmãos, não ouve o seu dirigente e muito menos não ouve as suas entidades. Aí é meio doido falar assim, mas como, mãe Priscila? Os médios ainda nem têm contato ainda com a sua espiritualidade, como assim ele não vai ouvir as entidades? Infelizmente, porque geralmente o médium que está com o ego inflado, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que tem os melhores contatos do mundo, ele cria várias teorias e acaba prejudicando todo o processo mediúnico dele e ele não consegue não tem essa humildade de ouvir os direcionamentos de suas próprias entidades. Outra coisa também é querer controlar a incorporação. Precisa incorporar de um jeito bonito para os outros verem. Eu vou bradar mais alto, eu vou dar um pulo, eu vou girar, eu vou correr, eu vou dançar e girar muito, né? Muitos médios querem ter isso e às vezes a entidade mostra que não é aquilo. Depois de um tempo ele vai perceber que a entidade não faz nada daquilo, ela é mais da mente dele, né? Então, não faça isso. Deixe as energias fluírem da melhor forma, deixem as entidades trabalharem da forma que ela quer. E todo início mediúnico é com calma, ele é o sentir, ele é o viver. Eu sempre falo isso. Médio que não sente não aproveita o desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico é muito gostoso porque nós começamos a sentir sensações, sentir emoções, sentir a conexão com a nossa espiritualidade, com a entidade conversando com a gente. Então é, não controle a sua incorporação, deixe as coisas fluir, tá bom? E uma coisa legal para a gente falar é que o médico que quer aparecer mais que o guia, ele já perdeu a conexão. Então, quando ele está nesse alto nível de achar que controla tudo, ele já perdeu a conexão com a entidade dele, ele não consegue mais entrar, tá na pura mente dele, no puro animismo, tudo ali, e isso atrapalha demais o início mediúnico e a vida mediúnica no total, vamos dizer assim. E aí vocês podem perguntar, mas quais seriam as consequências espirituais? Uma coisa que nós precisamos falar, que quando o ego entra no centro, os guias saem pela porta dos fundos. E é isso mesmo. A espiritualidade vai se afastar, a vibração vai cair e pode até abrir espaços para obsessores. A gente dentro da espiritualidade, a gente ouve muito sobre isso, que quando a gente entra em energias
que nos prejudicam no nosso dia a dia, não só no terreiro, mas na vida, nós abrimos portais energéticos para espíritos negativos, para pensamentos negativos e tudo mais. A gente tem que lembrar que o médium é um canal. Quando o ego coloca à frente, o canal se entope, é como se tivesse um, um ralo entupido, né? Como se a gente tivesse com o ouvido entupido, algo entupido ali, não consegue passar informações, não consegue descer a água e tudo mais. É um exemplo, né? Então, nós somos um canal. Então, precisamos estar limpos de pensamento, precisamos estar abertos ao aprendizado para que esse canal funcione e o ego não coloque à frente os nossos desejos, tá? Até porque quando nós estamos à frente da espiritualidade, é lógico que muitas coisas nós queremos, ficamos ansiosos, né? A gente no início a gente acaba tendo um pouquinho de ego, mas a gente tem que ter o pé no chão e entender que a mediunidade ela é sim um presente da espiritualidade, sim, mas ela vem com muita responsabilidade, né? Eu escuto às vezes pessoas falando: "Ah, eu sinto minha pombagira. Ah, eu tremo o ombrinho. Ah, eu faço isso", mas não quer ter a responsabilidade de estar ali dentro de uma corrente, dentro de um estudo, entendendo o que é a mediunidade, ajudando o próximo, né? Fazendo a caridade ao próximo, não exercendo o seu papel de médium. Eu sempre falo isso, e eu já falei em alguns outros vídeos, a mediunidade não é só dentro do terreiro. Sim, não é. A nossa mediunidade, né, aquilo que nós aprendemos dentro do terreiro e com as nossas entidades, nós praticamos fora dele, né, em nossas ações. Mas muitas das pessoas que têm esse ego inflado, e às vezes nem são médios de corrente, que tem o ego lá em cima, já ouvi muito isso, infelizmente, você vê que as pessoas não têm doutrina nenhuma, que as pessoas não querem saber de estudar, não querem saber de entender os fenômenos mediúnicos e muito menos de ter uma responsabilidade de estar ali dentro de um terreiro, trabalhando, né? Se conectando com a sua espiritualidade, te ajudando e ajudando o próximo. E aí, é aquilo que eu falei no início, todos nós temos ego, isso é normal, faz parte do ser humano. E como que a gente vai domar o ego no nosso caminho mediúnico? Como a gente vai lidar com esse ego que nós todos temos? Uma das dicas práticas que eu vou dar aqui, pratique a humildade diariamente. Lembre-se que você é apenas um instrumento da espiritualidade. E não fique buscando aprovação, busque conexão, busque ouvir a sua espiritualidade, tudo aquilo que você se entrega. Escute as suas entidades, seus guias com o coração aberto e aceite as correções com muita gratidão. Errar faz parte, principalmente no desenvolvimento mediúnico. E quando existe alguém auxiliando, alguém te dando uma orientação sobre o desenvolvimento mediúnico, a gente não vai dar bronca. A não ser que seja uma coisa muito grave. Nós vamos orientar, até porque, se nós estamos à frente do desenvolvimento mediúnico, é porque nós estamos estudando, nós estamos observando, né, conversando, por isso que é ideal essa conversa com o dirigente, né, ter essa proximidade com o seu dirigente para conversar como amigo mesmo, como amiga ali, para que entenda esse início, essas dúvidas que acontecem, que são totalmente normais no início da mediunidade, no início do desenvolvimento mediúnico, tá? E aí a gente vai fazer uma coisinha bem rápida, que eu gosto sempre de fazer, um momento de reflexão, e a gente vai fazer uma pequena dinâmica aqui, bem rápida, é, que eu gosto de fazer muito com os médios de desenvolvimento mediúnico, que chama o espelho interno. Então vamos lá, fecha os seus olhos agora. Você vai pegar um pouquinho do que é o nosso desenvolvimento mediúnicos na parte teórica. Vou fazer um pouquinho aqui com vocês. Feche os olhos por um instante. Respira fundo, sente seu coração bater. O grande segredo dessa conexão é a gente liberar a nossa respiração, puxar o ar e soltar lentamente. Isso ajuda na nossa concentração. Agora você vai perguntar para você mesmo: o que eu preciso soltar em mim para servir melhor a minha espiritualidade? Escuta a sua alma, escuta aquela resposta que está dentro de você.
E é isso. Muitas vezes, quando nós estamos com o ego inflado, muitas vezes, quando a gente está com várias dúvidas, com vários pontos de interrogação na nossa cabeça, nós precisamos fazer essa pequena reflexão, esse espelho interno e entender o que nossa alma fala, o que o nosso espírito fala e o que eu preciso me libertar para conseguir. Ter um desenvolvimento mediúnico repleto de amor, repleto de alegria e repleto de conexão espiritual. A mediunidade, gente, é uma escola. Ela é uma escola de entrega, de amor e de humildade, principalmente. E o ego, quando não é cuidado, você vai virar um grande aluno rebelde, a dor de cabeça de todo dirigente espiritual, que vai atrapalhar a aula, vai atrapalhar a caminhada. Sabe aquele aluno rebelde que bagunça a aula e que atrapalha todas as informações ali dadas na escola? Você vai virar um médio assim. Então, escute a sua alma, aprenda a calar o ego e aprenda a escutar a sua alma. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de colocar aqui nos nossos comentários. Aqui, ó, vocês viram que eu tô com frio. Aqui em São Paulo tá um frio. Se você é de outra cidade, coloca que está frio aí também, que aqui está muito, muito frio aqui em São Paulo. E coloca aí também. Você já percebeu algum ego aí dentro do seu desenvolvimento mediúnico ou na sua caminhada espiritual? Se sim, coloca aqui nos comentários, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima sexta-feira. Saravá! Um filho de Beba que tem fé. Nós temos